Estamos retornando com o programa Ecologia em Ação, abordando agora, mais uma vez, a questão dos manguezais. Joinville é uma cidade que foi construída em cima de manguezais. A expansão do perímetro urbano sempre foi para as áreas mais baratas e o setor imobiliário, vendo esse bom negócio pela frente, acabou ocupando manguezais que são de preservação permanente. Restou muito pouco. E o que restou, nós joinvilenses, nós temos que tentar preservar e salvar. A prefeitura, pelo seu lado, também está fazendo um trabalho que eu reputo de importância, mas o programa da última vez, ele abordou a questão de uma recuperação de manguezal. A recuperação de manguezal, como está sendo proposto pela municipalidade de Joinville, não é o correto. Doutor Sérgio, o que significa a recuperação de um ecossistema que foi agredido, onde foi jogado lixo, onde foi jogado resíduo da construção civil em grandes quantidades, em cima do manguezal, em cima da mata ciliar do Rio Cachoeira? E o que significa essa recuperação? É simplesmente retirar ou edificar em cima, ou fazer uma rodovia, uma ciclovia, ou então plantar verduras? Qual seria a remediação dentro da legislação existente no Brasil, o Código Florestal 4471, no seu artigo 2º? O que ele diz? Bom, veja, Gert, eu acho que para falar uma linguagem que qualquer pessoa entenda, se eu tenho uma floresta e a floresta é cortada, recuperar a floresta não é definitivamente abrir uma ciclovia ou transformar em definitivo aquilo que já aconteceu, a agressão. Vamos plantar, já que derrubaram as árvores, vamos botar casas no lugar. Isso não é recuperar. Exato. O mangue é um ecossistema próprio, importantíssimo para a sobrevivência das espécies, para a reprodução, para que os filhotes sobrevivam por causa do aquecimento da água, das folhas que apodrecem, os caranguejos comem. Recuperação de mangue, pelo amor de Deus, não pode ser simplesmente retirar aquilo que foi jogado e muito menos completar o aterro para ocupar, porque tem gente que está precisando ter onde morar. Se nós pensarmos assim, nós vamos avançar mar adentro porque as pessoas não têm terreno mais para morar. Recuperar mangue é retirar a invasão e replantar, porque aquelas árvores do mangue dá para replantar, dá para devolver a orla de mangue que nós tínhamos. O que está acontecendo aí que a gente percebe muito? As pessoas, por falta de informação, e o poder público, por falta de fiscalização, continuam permitindo que o mangue seja agredido. Nós estamos empurrando digamos, o limite da terra habitável para dentro do mar, em detrimento, em prejuízo do mangue. O nosso mangue aqui do litoral catarinense, principalmente Baía da Babitonga, é um dos poucos e dos melhores mangues que tem no Brasil, dos mais preservados, mas nós estamos em Joinville destruindo esse mangue de forma acelerada, principalmente a população. E a Prema, ela tem se relacionado com a Câmara de Vereadores, com o Executivo, tem tido facilidades em se relacionar com o Executivo Municipal, atualmente, desse governo atual, inclusive? Gert, a grande verdade é o seguinte, de parte do governo atual, com exceção da Fundema, que nós temos visto uma postura elogiosa do atual presidente, o engenheiro Marco Schene, no sentido de dialogar com as ONGs, no sentido de ter as portas abertas e acatar, mas de uma forma geral o executivo, principalmente através dos órgãos de planejamento, CEINFRA e PUJ, nós não temos tido uma facilidade grande de contato. Acho que precisaria haver mais diálogo com a sociedade. Eu percebo nessa administração, como o caso da Comissão das Cidades, o Conselho das Cidades, um aparente esforço do Executivo no sentido de manipular esses conselhos, de tê-los como um órgão de carimbação, de carimbo, né, de autenticação daquilo que, na verdade, se quer deixar pronto e decidido, o que não é absolutamente democrático. Né? Democrático seria, de fato, ouvir a comunidade e acatar os seus argumentos, e não levar a comunidade lá para... Então, eu estou tendo essa impressão da administração, com exceção da Fundema. Agora, essa beira-mangue, ela realmente foi implantada de uma maneira bastante equivocada. Eu diria até ridícula,
porque a maior cidade do estado, que passou dos 500 mil habitantes, ela deveria dar o exemplo, uma vez que Joinville está dentro de um ecossistema tão rico, tão fértil e tão grande, que é o maior mangue que temos no sul do Brasil, em Santa Catarina, é da Baía da Babitonga. Então, as avicênias e as siriúvas, que é o mangue branco e o mangue vermelho, essas duas espécies, elas têm as suas raízes com um geotropismo negativo. As raízes sobem, elas saem de dentro do lodo, de dentro do manguezal, e ficam expostas à flutuação das marés. E as raízes têm papéis importantes na troca, e nos seus cílios elas recebem a postura de inúmeros insetos. Certo. Então, e armazenam alimentos que circulam na água, que os peixes, na maré alta, novamente vão se alimentar. Então, quando você aterra pneumatófaros com resíduo da construção civil, resto de demolição, lixo da cidade, lixo doméstico, o que tem que ser feito realmente é como você falou, tem que ser retirado com muito cuidado. A máquina inicialmente tem que retirar isso aí. O próprio Ministério Público está exigindo isso nos mangues lá do Capri. Todas aquelas invasões que foram lá, o Ministério Público Federal está exigindo que se passe o trator por cima e tire tudo aquilo. Exatamente. Então eles frontalmente analisando os processos que tem no Capri, na Barra do Sul, todos eles apontam para essa direção. E o Ministério Público não pode ser diferente com o contribuinte particular e o gestor público. Exatamente. O gestor público tem os mesmos deveres e direitos que o cidadão tem em relação aos ecossistemas. Perfeito. E do ponto de vista de moral administrativa, até maior, né, Guilherme? Como é que vai pedir uma proteção de 30 metros para cada lado de um córrego se a prefeitura não respeita os 30 metros, no mínimo, da mata ciliar do Rio Cachoeira? Exatamente. O poder público precisa dar o exemplo. Para ter moral para exigir a cobrança daquilo que a lei prevê. Doutor Sérgio, esse é um tema que ainda vai dar muito pano para manga, porque é a educação ambiental, ninguém preserva o que não conhece, e o objetivo do programa Ecologia em Ação é esse. O programa anterior deu uma aula sobre o que são as espécies que Perfeito, assisti o programa e realmente tem muita informação. Temos que dar essa informação, porque no momento que a pessoa sabe do valor, da importância das espécies que se desenvolvem nesse ecossistema salino, salgado, ele vai saber que todo o berçário do mar significa a sobrevivência dessas árvores. Então são peixes, são crustáceos, são aves, são répteis, são cobras, tudo gravita em torno dessa sopa de alimentos que propicia o ecossistema manguezal. Então nós, joinvilenses, temos que preservar o ecossistema Babitonga, não podemos permitir que projetos enormes, megaprojetos, destruam o nosso ecossistema da Baía da Babitonga. Você sabe que tem projetado aí 2 portos dentro da Baía da Babitonga, que é uma outra agressividade, é uma outra impactação violentíssima contra as gerações que estão chegando aí. É verdade. Então, as entidades ecológicas da Baía da Babitonga estão muito preocupadas com essa ocupação irregular, equivocada, e a recuperação, Joinville tem que dar o exemplo. Nem que seja um pequeno trecho, mas tem que mostrar como educação ambiental para os nossos escolares. Fazemos tanta propaganda de educação ambiental, tanto prêmio ecologia corre por aí, certo? E nenhum desses aprova um projeto de recuperação de manguezal. É impressionante, Gert, a nossa dificuldade de dar um primeiro passo, que seja. O único passo que eles tentaram dar e que era totalmente equivocado era aquelas estações de tratamento, o Flot Flux, né? Certo. Que foi um investimento razoável, foram 8, 10 milhões de reais literalmente jogados fora, porque era um processo equivocado, mas fora disso não se tentou mais nada a nível de tentar recuperar o Rio Cachoeira, um passo que seja, colocar um sistema de coleta de esgoto, de quem hoje joga esgoto dentro do rio, que o nosso Rio Cachoeira é um grande esgoto a céu aberto. Então, a dificuldade que tem os nossos administradores de fazer algo que seja prático, que seja, como você disse, um primeiro passo, algo efetivo, não acontece. Agora eu te pergunto, nós temos um jacaré que está toda hora aí, o Fritz. O Fritz. Nós tivemos uma empresa aqui da Rua Cachoeira, lá próximo do mercado, ela hospedou naturalmente, ela deu guarida, protegeu 6 capivaras.
2 adultas e 4 filhotes. Por falta de comida, de gramíneas, de pasto, elas saíram dali e não estão mais ali. Elas foram vistas há 10 dias atrás, próximo ao Museu da Cultura, a Casa da Cultura, pastando lá, bem próximo aos transeuntes. Então, essa é uma preocupação que as entidades ecológicas têm, mas o poder público não está fazendo nada em direção para preservar esses animais, para encontrar um espaço para eles. Não é questão da Polícia Ambiental lá e prender eles e jogar em qualquer lugar. Não, é dar condições para que eles continuem na margem do Rio Cachoeira. E eventualmente até cercar algumas árvores, não cruzarem a rua e serem atropelados pelos carros. E o Rio Cachoeira, devagarzinho, começar a permitir que elas sobrevivam. Que não passem a roçadeira sempre na margem do Rio Cachoeira para cortar aquela vegetação nativa que está vindo. Não pode fazer isso. É uma área de preservação permanente com mata ciliar. Tudo o que você faz em termos de conservação do rio é roçar, porque está muito feio o capim, e você roça e não acontece mais nada. Então isso não resolve nada, né? Doutor Sérgio, então a Prema, ela tem projetos em todos os sentidos para preservação, para recuperação, para conservação. E eu espero que o Poder Público de Joinville, como o próprio Legislativo Municipal, abra um pouco as portas. Aqueles discursos, que transformem esse discurso em prática, que façam das entidades ecológicas, não digo só da Prema, nós temos mais de 50 em Joinville operando, que façam uma parceria, mas com o pé no chão, olhando no olho dos ecologistas, dos voluntários. Não promessa de campanha, porque nós estamos fartos de ver promessa de discurso e, na realidade, gente, nós não estamos vendo nenhum projeto sendo consolidado com o pé no chão para que o povo de Joinville possa se orgulhar dos mangues que tem ainda, da preservação de alguns projetos e do bom relacionamento que possa ter o executivo, o legislativo com o terceiro setor, o voluntariado ambientalista. Esse programa, então, vai continuar debatendo esse tema e eu convido vocês para o próximo. Até lá, pessoal. Um abraço.